de maneira que essa procura ela seja sobrejada, ou seja, ter em excesso, ter em abundância. E aqui eu relato um dos piores problemas da nossa igreja atual. Não é a pandemia, não são problemas financeiros, mas sim a superficialidade doutrinária com relação aos dons espirituais. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação. E numa das suas viagens missionárias, a segunda viagem missionária de Paulo, ele passa pela igreja de Corinto. Os dons espirituais, para nós, eles são essenciais. Uma igreja que não tem os dons espirituais, ela é uma instituição particular. Ela precisa ser movida pelo poder de Deus. E Ele determina os dons segundo a sua misericórdia. E a cada um é dado conforme a vontade de Deus. Não é por mérito próprio. A igreja de Corinto, ela é uma igreja que ela era firmada num contexto de prosperidade. Uma prosperidade material muito grande. E por que não dizer uma igreja repleta dos dons espirituais? Mas ela tinha uma influência também idólatra. A igreja não, mas a sociedade em Coríntio, ela tinha uma influência idólatra, porque ela era marcada pela idolatria. E o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele tomou conhecimento de alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E ele chega a afirmar que aquela igreja, ela, nenhum dom lhe faltava. Ela era repleta dos dons espirituais. Ela tinha aquilo que era mais sublime, que eram os dons. Mas em contrapartida, chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo que dentro daquela igreja ouvia dissensões, contendas, invejas. E isso não é bom para uma igreja que é repleta ou aparenta ser espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo ele toma conhecimento desses problemas, aí ele resolve tratar de imediato, porque é isso que deve ser feito. O ensino focado na Bíblia, ele mostra o caminho certo, que é tratar os erros que estão acontecendo no seio da igreja. E o apóstolo Paulo, ele tomando esse conhecimento, ele mostra que o principal objetivo dos dons espirituais, ele é para edificação do corpo da igreja. A palavra edificar, ela vem do grego oikodomeo, que significa fortalecer, promover vida espiritual, maturidade e caráter santo. Isso é o que nós entendemos quando o apóstolo Paulo diz que os dons espirituais, ele traz esse benefício para o corpo local da igreja. Edificar. E ele diz que isso deve ser procurado. Eu pergunto para você que está assistindo aí em casa: será que você tem procurado os dons espirituais? Todos nós andamos preocupados com muitas coisas, procuramos muitas coisas durante o dia. Mas será que a igreja do Senhor ela tem entendido essa exortação que Paulo fez aos irmãos lá em Corinto? Será que nós estamos procurando com zelo os dons espirituais? A igreja precisa estar atenta a esse detalhe, a esta procura, porque a igreja de Corinto, embora ela tivesse os dons espirituais, Paulo vai chegar a afirmar que ela era carnal. A finalidade tinha sido ignorada, e agora o uso dos dons espirituais, ele de uma certa forma, ele estava sendo utilizado de maneira equivocada.
pergunto para você que está aí, que está me ouvindo: como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e espiritual? Como é que pode? Uma igreja que professava os dons espirituais, falava em línguas, profetizava, tinha discernimento, mas ao mesmo tempo tinha divisões, tinha inveja, tinha contenda, tinha pecado de imoralidade sexual. Como é possível? Uma igreja como essa, o apóstolo ele vai afirmar no contexto que nem de longe ela pode ser chamada de espiritual. E nós precisamos fazer essa separação do que é espiritual e do que é carnal. Nós não podemos estar misturando as coisas, porque os dons espirituais, muitas das vezes, eles são utilizados de maneira equivocada. E a Bíblia vai mostrar que tudo é com ordem e decência. Então, uma igreja que tinha duas identidades, e os dons espirituais, ele vai identificar o crente de maneira diferente. E a nossa identidade, ela não pode ser colocada em xeque. Ela tem que ser única e exclusiva. O que anda em espírito deve buscar as coisas do Espírito de Deus. E nós não podemos, de maneira nenhuma, buscar as coisas da carne. E aquela igreja precisava urgentemente ser tratada. E Paulo vai mostrar que isso era tão sério, na questão, que muitos até superiorizavam os dons espirituais. Uns criam erradamente que as pessoas que tivessem os dons espirituais, os irmãos que eram agraciados com os dons espirituais da parte de Deus, são por isso mais espirituais do que os outros. É uma rivalidade tremenda. Então quem não tinha dom não era espiritual, só era espiritual quem tinha dom. Mas quem tinha dom muitas das vezes se envolvia naquilo que não agradava. Existia um racha naquela igreja. Existia ali uma divisão muito grande. Era como se tivesse um grupo. E os dons, eles não são para elitizar. Os dons não podem ser tomados como forma de elitizar. Ou seja, promover grupos. Naquela igreja existia igrejinhas. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que era de Cefas, e outros diziam que era de Cristo. E permita-me dizer que o grupo que era de Cristo era o pior que tinha. Era o que mais dava problema. Então, para isso nós precisamos estar atentos, porque nós não podemos nos misturar com esse tipo de problema. Nós somos chamados para estar em união, porque fazemos parte de um mesmo corpo espiritual. Então nós entendemos aqui que o dom, quando recebido, ele era visto como idolatria por alguns. Muitos tinham aquelas pessoas que tinham os dons espirituais como pessoas de outro nível, de outro padrão. E os dons espirituais, eles não são para promover ninguém. Os dons não são para promover. Dom também não é sinal de espiritualidade, porque às vezes as pessoas se idolatram tanto, porque falam línguas, profetizam, mas o dom não é sinal de espiritualidade. Paulo detectou isso quando ele chegou lá. E nós também devemos detectar aquilo que é de Deus, as coisas que são de Deus. Precisamos pedir a Deus urgentemente discernimento espiritual.
Eu me lembro de um certo pastor que uma vez ele pregou uma mensagem muito avivada em uma igreja, e quando ele prega foi uma bênção, Jesus batizou, salvou. E aquele pastor, ele vai para a sua casa. Quando ele chega em casa, ele recebe um telefonema. Alguém liga para ele e diz: meu pastor, o senhor arrebentou com a boca do balão. A mensagem foi boa demais, o senhor foi uma bênção. E começou a encher a bola daquele irmão. E o pastor, cheio de sabedoria de Deus, ele disse: meu amado, eu conheço a sua voz. Para trás de mim, Satanás. E é isso que nós precisamos ter conosco, que os dons, eles não são para encher a bola de ninguém. Não existe essa questão de mais espiritual ou menos espiritual, porque nós não buscamos essas coisas. Os dons, eles devem em primeira mão edificar. É para isso que Deus, ele concede os dons à igreja. Os dons também não vão servir para a salvação. Ninguém vai chegar no céu porque tem um dom espiritual. Porque muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos. O dom é dado pela graça e pela misericórdia. E o Senhor irá dizer naquele grande dia: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Agora, uma coisa importante que nós precisamos entender é que o que precisa ser feito para que eu venha receber os dons espirituais. O que é que eu preciso fazer para receber? Porque a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Muitas das vezes você pode ter até um dom e você não sabe. Esse dom, ele precisa ser despertado em você. Precisa, de uma certa forma, que você procure, através da oração, da edificação, leitura da palavra, oração, fé e crer, para que Deus, ele possa intensificar e te usar. Mas o dom, ele já está disponibilizado. Então precisamos ter o nosso devocional com Deus, porque para nós edificarmos o corpo da igreja através dos dons espirituais, primeiro eu preciso estar edificado. Primeiro eu tenho que estar edificado. E como é que eu consigo estar edificado, fortalecido? Eu tenho que ter o meu momento com Deus. A minha intimidade devocional, ela não pode ser tocada por nada neste mundo. Não pode ter qualquer outro interesse que venha fazer com que eu reverta esta ordem. Buscar primeiro as coisas que vêm do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo vai dizer que a língua estranha, ela edifica a si mesma. E ele vai estimular aquela igreja para que ela possa falar em línguas estranhas. Porque a língua, ela vai edificar, mas ela não vai edificar os outros. Para que ela edifique as outras pessoas, é necessário que haja o dom de interpretação de línguas. Então, se 4 ou 5 irmãos falam em línguas estranhas bem alto em um determinado ambiente, está desordenado. É necessário que haja a interpretação, porque através daquela interpretação vai haver a edificação, vai se entender. Só somos edificados quando não há sombra de dúvidas. É preciso sim ter convicção naquilo que se ouve, para que haja um entendimento. Então eu quero aqui finalizar